Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui, né? Bom, turma, então hoje nós vamos dar continuidade, né? Na aula passada, nós falamos sobre a questão da formação de palavras. Vimos as palavras feitas, formadas por composição. Hoje vai dar uma paradinha, vamos falar um pouquinho de texto. Nós vamos falar sobre a narrativa, né? O conto. E vamos falar sobre o conto de suspense, tá? Conto de suspense e de mistério. Vamos ver suas principais características, né? E vamos ver como é que funciona a construção desse tipo de texto, de onde ele veio, como ele surgiu para nós aqui, certo? Então, acompanha aí que nós vamos partir para o material. Lembrando que esse material vai estar disponível também aqui no Sigeduc, certo? Também vai estar disponível para vocês baixarem os contos que eu vou falar aqui. E vamos para a aula. Bom, turma, então lembrando, né, que esse material que eu estou utilizando com vocês de visualização também estará disponível aqui no Sigedu, que vocês acompanharem, baixarem, né, enquanto você assiste essa aula. Então, contar aqui falando conto de suspense e de mistério, né? Então vamos continuar aqui. Bom, de onde surgiu isso aqui? Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é que suspense não é horror, tá? Embora muitas histórias, muitos filmes de terror, né, de horror, usem o suspense como um elemento de sua narrativa, o suspense em si não é o terror, não é o sobrenatural. O suspense, ele é aquela narrativa onde você não sabe o que vem pela frente, onde existe um mistério a ser desvendado, onde existe o inesperado à frente dos protagonistas, à frente dos personagens, ok? Então, lógico, já que o horror muitas vezes lida com o sobrenatural, lida com aquilo que nós não estamos acostumados, aí o suspense acaba fazendo par daquilo ali, né? Os famosos jump scares dos filmes, né? Mas os sustos, né? Mas não é necessariamente o suspense é aquilo ali, tá? Então o suspense muito, em seu início, né? Ele teve sua origem nos textos jornalísticos da Inglaterra no século XIX, quando nos jornais saíam aqueles textos de crimes não solucionados, tá? E as pessoas ficavam naquela de querer saber o que de fato tinha acontecido, a famosa curiosidade humana, tá? Então aí os autores perceberam que esse tipo de texto atraía a atenção das pessoas, as pessoas queriam de fato saber o que tinha acontecido, saber o desenrolar daquela história, saber o final daquela história. Então criaram os textos suspense, né? E o maior nome disso daí é esse rapaz aí que está aparecendo na tela, nosso querido Edgar Allan Poe, né, um escritor americano, considerado o pai do suspense moderno, tá certo? Não é o pai do terror, como eu já tinha falado aqui. Então, ele atribui à sua narrativa elementos como um investigador, tá? Então, ele criou nas suas histórias um investigador onde o leitor ele ia acompanhando aquele detetive, né? Ao longo da toda a trama, na hora que ele ia encontrando suas pistas, verdadeiras ou falsas, e até desvendar o crime no final, né? Já que as pessoas queriam ver esse desfecho. Mas ele não parou por aí. O Edgar Allan Poe ele também pegou esse clima de mistério e trouxe para outros contos que flertavam, né, que ali paqueravam com o sobrenatural. Aí você vai ter a queda da casa de Usher, vai ter o próprio Corvo, o Gato Negro, tá? O Corvo e o Gato Negro também estarão aí disponíveis para vocês aqui no Sigeduc. O Corvo é um poema, mas eu coloquei para vocês a versão em quadrinhos. E o Gato Preto está aí o conto na íntegra para vocês lerem, para vocês verem como é que o suspense ele funciona nessa relação de mistério. Então, nesses dois contos, já vai ter o suspense aliado um pouquinho àquela coisa do desconhecido, do sobrenatural, tá? E trazendo os sustos, trazendo as surpresas que vão ser tão características desse tipo de narrativa. Tá? Então Edgar Allan Poe ele trouxe muito isso daí, tem muitas obras publicadas. Se for trazer vocês colocam aí no fórum, né? E aí eu vou disponibilizar mais alguns contos para vocês darem uma lida, certo? Então, pessoal, o suspense é tão marcante porque ele prende a atenção do leitor de tudo que está acontecendo. Porque, por exemplo, o plot é um assassinato. Nós todos queremos saber o que de fato aconteceu. Mas aí o conto de suspense ele vai voltar lá para trás, tá?
através da investigação do personagem principal, vai pegar aqueles fios lá de trás da trama e vai trazer aqui para frente, né, para desvendar o crime que aconteceu no presente. Então você vai acompanhando muito aquela narrativa, vai acompanhando o que está acontecendo, seja com pistas falsas, seja com pistas verdadeiras. Né? Nessa questão da investigação, do suspense na forma de querer saber o final, nós também temos uma grande autora, essa da inglesa, né? Também do século passado, né, século retrasado, entrando no século passado, que é a Agatha Christie. Tá? Ela criou dois grandes detetives, o Hercule Poirot e a Miss Marple, que foge aquele padrão de detetive mais atlético. Miss Marple, uma velhinha nos seus 70, 80 anos, Hercule Poirot, um baixinho gordinho, né? E eles usam muito a mente, né, para procurar as pistas e desvendar normalmente o assassinato. Tá? Então também fica aí a dica de leitura para vocês. Então, o suspense ele se baseia muito nessa questão de você procurar saber, descobrir o que está acontecendo. Por isso que também ele é utilizado nos filmes de terror, porque nos filmes de horror, seja história de fantasmas, seja histórias de alienígenas, né, como o nosso querido Alien, você vai ter aquela questão do querer saber o que está acontecendo, certo? Então é muito essa questão da investigação acontecendo. E aí vai ter como principais características, né, a surpresa. Daí vem os sustos, tá? Então o inesperado e a surpresa fazem parte do suspense, além dessas outras aqui. Então a primeira delas, narrativa em primeira pessoa. Para quem não lembra, pessoal, a narrativa em primeira pessoa é aquela que o próprio personagem conta a história. Então por que ela faz parte da narrativa de suspense? Porque no momento que você está lá acompanhando passo a passo o que o personagem está fazendo, você de fato não sabe o que está acontecendo ao redor dele. Tá? Você já deve ter visto muitos filmes de terror, naquelas cenas que os personagens estão andando por um corredor escuro e a câmera está lá como se fosse o olhar deles. E nós, como espectadores, não sabemos o que está acontecendo. Tá? Então, esse tipo de abordagem proporciona muito aquela questão de você entrar no clima de mistério, de não saber o que está acontecendo e proporcionar os sustos que vão fazer parte dessa narrativa de maneira mais constante. Tá? Já na outra narração, para quem não lembra aí, é a narrativa em terceira pessoa, o narrador ele conhece tudo que está acontecendo. Então, nesse mesmo corredor que o personagem está andando, o narrador em terceira pessoa ele já coloca para o leitor, ou para o espectador no caso dos filmes, né, o que está acontecendo em outro cômodo, o que está acontecendo em outra parte da casa, em outro ponto da floresta. Então isso acaba diminuindo um pouco esse clima de mistério, diminui um pouco esse clima de suspense. Então a narrativa em primeira pessoa, embora não seja uma regra, nem todo conto vai ter uma narrativa em primeira pessoa, nem todo filme vai ter uma narrativa em primeira pessoa, mas é uma ferramenta que muitos autores usam para criar esse clima de suspense. Tá? Então é muito comum aparecer nas histórias. No caso aí do conto mesmo, você vai ter uma descrição muito detalhada das cenas. Isso aí para que o eleitor ele comece a perceber aqueles objetos mais estranhos que estão ali colocados na cena, né? Porque às vezes é descrito um quarto com, por exemplo, uma estatueta no cantinho e de repente a narrativa ao redescrever aquela estatueta ela mudou um detalhe, criando aquele clima de que opa, alguma coisa aqui está acontecendo, alguma coisa está estranha, um quadro entortou, tá? Uma janela que estava fechada de repente agora está aberta, tá? Então a descrição das cenas com muitos detalhes fazem parte também da narrativa, né? Então já partindo para a parte da gramática, né? O uso constante de adjetivos para descrever as cenas faz parte do gênero terror, tá? Do gênero suspense, desculpem. Poucos diálogos, tá? Porque a narrativa suspense ela é mais do que está acontecendo, no que o personagem está pensando, no que ele está sentindo, do que está falando com outras pessoas. Não é à toa que muitas vezes nas narrativas de suspense, o protagonista ele age sozinho ou quando muito com uma pessoa do lado dele. Essa pessoa normalmente é muito calada. Então, os autores de suspense eles escolhem não ter tanto a questão do diálogo para focar de fato no que está acontecendo, para criar aquele grande clímax para o susto final ou o grande clímax para a revelação final da história.
certo? Então, por causa disso, você vai ter um grande foco nas emoções do indivíduo. Vocês vão ver muito isso aí no conto Gato Preto, se vocês forem ler. Então, você vai ver que o Gato Preto é muito focado no que o protagonista está pensando sobre a situação que ele está vivendo. Tá? Então, ele não tem muito com quem falar. É muita questão do que ele está, de fato, vivendo ali, o que ele está pensando. Então, as emoções, elas estão ali à flor da pele e não é à toa. Faz parte também do gênero isso aí. E, para algumas histórias, o foco no desconhecido. Tá? Já que aqui o detetive tem que descobrir o que aconteceu, então ninguém sabe o que aconteceu. O desconhecido é o foco. E em narrativas que vão mais para o sobrenatural, aí sim que de fato é o desconhecido com D maiúsculo. Né? Aquela questão de fato descobrir não só o que está acontecendo, mas quem ou o que está causando toda aquela situação. Então, mais uma vez, nós vamos ter essa questão de saber, querer descobrir o que de fato é o foco do não conhecimento, tá? Descobrir quem ou o que está causando aquilo ali ou causou o que está sendo investigado, tá? Em relação à construção do enredo, a estrutura narrativa, é um conto normal, tá? Então eu vou colocar aqui mais para a gente lembrar o que de fato compõe um conto, tá? Primeira coisa é a situação inicial, né? Que é onde são apresentados os personagens, cenários, etc. É a situação de equilíbrio, tá? É aquele personagem vivendo sua vida normal, natural, sem que nada de estranho de fato aconteça. É o dia a dia, tá? No começo das histórias a gente está falando aqui muito de detetive. Detetives são aquelas pessoas que estão em uma festa, estão em uma reunião de família, estão isolados, Deus sabe por quê, em uma fazenda, essas coisas que em filmes de mistério costumam acontecer. Né? Então, a situação inicial é aquela coisa mais banal. Ela aparece mais para apresentar onde se passa a história, quem faz parte daquela história e outras coisinhas mais de cenarização mesmo. Tá? E aí nós temos a complicação. A complicação, pessoal, é a situação que faz a narrativa andar. No caso da história de assassinato, é o próprio assassinato. No caso de roubo, é o roubo. No caso de uma história com o sobrenatural, é quando o sobrenatural aparece pela primeira vez. Né? Ou a situação causada por aquele sobrenatural. Por exemplo, em histórias de fantasmas, seria aquele grito no meio da noite que ninguém sabe de onde veio. Seria aquela corrente que se arrasta pela escada, no caso do Fantasma de Canterville, que é um conto do também autor inglês, né, como a Agatha Christie, Oscar Wilde, que o foco ali é uma mancha de sangue que está ao pé da lareira que nunca sai, tá? Então eles limpam toda a noite e aquela coisa volta a aparecer. Então quando eles limpam a primeira vez que a mancha reaparece, é a complicação. Tá? Isso é importante, turma. A complicação não é a história como um todo. Você tem a complicação, que é aquela coisa que quebra aquele equilíbrio, a situação inicial, e a partir daí você tem os fatos que decorrem da complicação. Isso é o desenvolvimento da história. A complicação é aquele pequeno momento, tá certo? Que fez a história andar. Então, quando eu pedi para vocês, em um texto qualquer, me falarem qual é a complicação do texto, não é toda aquela parte da narrativa que vai contar a história. Não, é aquela pequena coisinha ali, aquela situação, aquele momento onde a história de fato começou. Tá? Aí você vai ter todo aquele desenvolvimento, você vai ter os personagens agindo e reagindo de maneira a voltar àquele equilíbrio da situação inicial, porque se você é lançado dentro de uma história de suspense, o personagem ele quer de fato voltar à normalidade. Tá? Então aí você vai ter todo esse desenvolvimento até chegar ao clímax. Tá? O clímax, pessoal, é aquele momento de maior tensão da história. É o que vai ligar todo esse desenvolvimento, todos esses fatos que vão acontecendo decorrentes daquela complicação do começo da história e o final da história. Então o clímax é aquele momento de maior tensão. Por exemplo, história de detetive. O clímax é aquele momento onde o detetive vai revelar o que de fato aconteceu. Quando ele começa a falar, ali é o clímax. Tá? Em uma história mais de mistério relativo ao sobrenatural, o clímax é aquele momento onde o personagem vai encontrar o sobrenatural. Ele vai abrir uma porta e vai dar de cara com o fantasma. Ele vai acender a luz e dar de cara com o monstro. Então o clímax é o momento logo antes do desfecho, aquela coisa de maior tensão.
certo? E aí passa do clímax, vem o desfecho que é a resolução da complicação, tá? Então a complicação num conto de suspense, ela é a investigação em si, então o desfecho vai ser o resultado dessa investigação. Lembrando, turma, que como resultado da complicação, como resultado da investigação, é você descobrir o que aconteceu. Não é necessariamente você ter um final feliz para o protagonista, né? Porque muitas vezes nos contos de suspense ligados ao sobrenatural, é, o protagonista muitas vezes está mal, né? Afinal ele está lutando com forças que ele não compreende. Então, é, né, a resolução não quer dizer de fato um final feliz, não obrigatoriamente. Pode ter, pode, mas não é obrigado. Mas sim é, ser dado a conhecer pelo leitor, por nós leitores, o que de fato aconteceu. Beleza, turma? Então isso aí é o que vai ser o que nós chamamos de estrutura do conto de mistério, certo? Bom, turma, eu deixei como falei para vocês durante a aula, vocês vão ter acesso aí a três coisas também no Sigeduc. Ao conto O Gato Negro, certo? O poema tornado em quadrinhos O Corvo, os dois de Edgar Allan Poe. E eu vou colocar para vocês esse episódio no YouTube que vai estar aí também, de uma série que passou há muito tempo na televisão, na Fox, Contos do Edgar, que são contos baseados na obra de Edgar Allan Poe, só que apresentados de maneira mais moderna, tá certo? Então vocês vão ter aí esse conto para vocês assistirem, para vocês terem a noção de como funciona a questão do conto de suspense. Com o andar das aulas, nós vamos falar de outros contos mais modernos, de autores brasileiros que trabalham também o suspense, ok? E lembrando, turma, que vai ter uma tarefa para vocês fazerem no Sigeduc, vai ter um questionário para vocês responderem online e uma tarefa para vocês enviarem o arquivo para mim, certo? Esse arquivo aí, vocês podem, prefiro que vocês mandem pelo Sigeduc. Pode ser tanto o arquivo em doc, tá? Que já responde no computador. Quem não tiver o computador para responder, não tiver lá o editor de texto, responde no caderno somente as respostas, bate uma foto e manda a resposta para o Sigeduc. Ok, turma? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.